Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, muito interessante, que é quando nós buscamos do Senhor resposta, quando nós anelamos a presença de Deus na nossa vida. E quando nós passamos por momentos, talvez, de muita injustiça, de muitos contratempos, provações, e você começa a perguntar, você começa a olhar para dentro de você mesmo e ficar pensando, tipo assim, onde eu errei, o que aconteceu? Porque afinal de contas nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos limitados, não é verdade? Mas a palavra de Deus para nós hoje está no livro de Jó, no capítulo 23. E interessante que nesse capítulo, o maior desejo de Jó, durante toda a sua experiência, durante todo aquele sofrimento que ele viveu, Jó, ele ansiou, ele desejou o tempo todo a presença de Deus. É isso aqui que chama a atenção. Quando nós olhamos aqui a história de Jó, quando nós olhamos, as perdas que ele teve, a gente vai ver que ele não falou assim: Senhor, por que o Senhor tirou meus filhos? Por que o Senhor tirou as minhas riquezas? Por que o Senhor tirou os meus amigos, a minha saúde, tudo? Ele não faz esse tipo de pergunta. Você pode observar, mas ele lamentou a perda da presença de Deus. Então, está escrito assim, no capítulo 23, no versículo 3, está escrito: Ah, se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Então, Jó aqui, ele estava confiando, ele estava crendo, ele estava buscando, sabe o quê? A misericórdia de Deus. Ele estava buscando a presença de Deus na vida dele, naquela situação em que ele estava vivendo. Nós precisamos entender que tem coisas na nossa vida, muitas coisas que acontecem na nossa vida, o Senhor, está no controle, o Senhor permite para que nós venhamos nos achegar mais a Ele. Jó, o desejo dele era tanto, que ele falava: se eu chegasse, se eu pudesse chegar diante do tribunal de Deus, eu ia falar com ele tudo o que está acontecendo, eu ia fazer as minhas colocações, e eu tenho certeza que ele ia me ouvir e eu ia entender o que ele ia me responder. Porque Jó, quando ele passou por toda essa situação, ele não tinha ainda acesso ao Pai, a Deus, como nós temos hoje. Porque Jesus ainda não tinha nascido, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Porque quando Jesus ele veio na terra, Jesus, ali na cruz, ele pagou a nossa dívida, o véu, aquilo que nos separava de Deus, rasgou-se de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, mas Jó ainda dependia dos profetas. Jó dependia ali de alguém que o ajudasse, que alguém intercedesse a Deus por ele. Só que quando você vai vendo a história de Jó,
Jó, ele vai vendo a misericórdia de Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 6. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Ele mesmo responde, não. Ele antes cuidaria de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua falando, olha, ali o reto, pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Ou seja, Jó, ele estava sentindo ali que ele estava sendo o quê? Ele estava sendo julgado. Jó estava sendo ali por 3 amigos, que se dizia amigos dele. Ele estava sendo ali questionado e eles falavam, confessa o seu pecado, porque para que Deus venha, porque ninguém passa por uma situação dessa que você está passando sem ter pecado. Só que o próprio Deus falou com Satanás, você viu o meu servo Jó, homem íntegro, homem sincero, que me teme. Então o diabo falou, olha, você dá tudo para ele, não falta nada para ele, tira as coisas dele para você ver se ele não vai blasfemar. Mas só que o Senhor permitiu que o inimigo tirasse todas as coisas de Jó, menos a vida dele. E Jó, então, quando ele chega aqui no capítulo 23, ele vem falando, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Então Jó, ele ainda estava falando ali com seus amigos que Deus, ele faz o que ele quer. Deus, ele é dono, ele que estabelece todas as coisas, ele que opera todas as coisas em nós e através de nós. Aleluia! E Jó entendeu isso. E o salmista ainda no Salmos de número 42, o salmista ele fala assim, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, fala, a minha carne te deseja muito em um lugar de terra seca, sabe, e cansada, onde não há água. Salmos 63, versículo 1. E ainda no capítulo 23 e no versículo 10, vai falar, olha, prove-me e sairei como ouro. Ou seja, Jó, ele sabia que Deus ainda, aleluia, continuava sendo Deus, e ele sabia que é só Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua lealdade, o ia livrar, ia tirar ele daquela situação, Jó, ele considerava seu sofrimento como uma prova da sua fé, do seu amor e da sua fidelidade a Deus, assim como Abraão foi provado, e Moisés e muitos, os servos do Senhor, foram provados. Paulo, a palavra do Senhor vem falar que Paulo, ele fez 3 orações e falando para o Senhor, Senhor, me tira esse espinho da minha carne. E o Senhor fala para Paulo assim, Paulo, a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Então o próprio Jesus, ele foi provado, o sofrimento que Jesus suportou, sendo filho de Deus. Ele suportou tudo, sabe por quê? Por causa da obediência, sabe? Jesus, ele padeceu, ele morreu lá na cruz, em obediência ao Pai, para me dar salvação, para te dar salvação. Jesus agora, aleluia, através daquele sofrimento, sabe o que aconteceu? Ele trouxe para nós a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos de todo o nosso coração para Deus. E Jó, gente, Jó, ele anelou, ele falou, ele suplicou. Quando nós voltamos aqui para o texto do capítulo 23, quando nós olhamos aqui os versículos 16, Jó fala assim,
porque Deus mortificou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Quando nós vemos o versículo 19, ele fala assim, olha, o justo, aliás, versículo 19 do capítulo 22 fala assim, olha, os justos o verão e se alegrarão, e o inocente, tá vendo? O inocente escarneceu dele. E o 21, acostuma-te, pois, a ele e tenha paz, assim sobrevirá o bem. Então Jó, ele fala com o Senhor, se eu pudesse chegar até ao seu tribunal, eu falaria, e o Senhor me ouviria, e eu ia entender o que o Senhor ia falar comigo. Você que está ouvindo esta palavra, eu não sei qual é a sua prova, não sei qual é a sua luta, adversidade, não sei se o seu problema é enfermidade, se é perda, se o seu problema é emocional, se o seu problema é financeiro, se o seu problema é ministerial. O que eu tenho para falar para você, faça como Jó fez. Queira se achegar a Deus. Se achegue a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e você vai ser achado dele, porque Deus está à procura dos fiéis da terra. Faça isso, Jesus breve virá. Tudo que nós estamos vivendo, o Senhor fala com você, comigo. Aguenta mais um pouquinho. Aleluia, porque a vitória do Senhor vem. Deus, ele restituiu Jó 2 vezes mais tudo que Jó tinha perdido. Deus quer restituir a sua fé, a sua alegria, a sua saúde. Deus quer restituir a sua paz. Deus quer restituir, sabe, o seu relacionamento com Ele, porque Deus está te preparando, aleluia, para um dia encontrar com Ele na eternidade e morar para sempre com o Senhor, onde não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter perda, não vai ter pranto, nem ranger de dente, mas vai ter a paz, aleluia, glória a Deus, adoração, a nossa vida agora, na presença do Senhor para sempre. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e deixe o seu comentário. Você está passando alguma dificuldade? Coloca aí nos comentários, porque eu quero orar com você para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém?